vem para os elfos de Eras de Caixir. Ah, mas Eras de Caixir é um outro sistema. Sim, é um outro sistema. Mas, às vezes você pega alguma coisa aí de inspiração e você ou dá uma enfeitada na sua história, ou você dá uma enfeitada no seu personagem, tá? Como que funciona os elfos de Caixir? A gente fez o dos anões, né? Eu falei como é que funcionava os anões de Caixir. Tinha os espíritos dos anões, a progressão dos anões, os títulos, as castas, os clãs. Existia toda essa organização. E os elfos de Caixir? A primeira grande diferença dos elfos de Caixir é a seguinte: ah, meu elfo vai sair em aventura. Qual é a primeira aventura do elfo? É o Nernê, igual eu falei no outro Papo de Mestre. Chegou ali, é a minha idade agora de ser um adulto. Eu vou fazer uma coisa aqui e decidir se eu fico ou se eu vou explorar o mundo. Com que idade, senhor Salada? Com 110 anos? Não, com 16. Elfo não é burro, elfo não é lento, elfo não é nada diferente. Humano, anão, elfo, halfling, nenhum deles é diferente. 16 anos, ele vai sair pro mundo, vai fazer alguma coisa, vai aprender. Vou ficar na sociedade ou vou vazar? Vou vazar. Massa. Vai virar um aventureiro, vai virar um explorador, vai fazer o que ele quiser, porque um dia, se ele quiser, ele pode voltar e contribuir com a sabedoria do grupo dele, com conhecimentos de fora. Quero ficar. Beleza, cara, você vai construir, vai contribuir para o nosso crescimento aqui. E você vai evoluir. Por quê? Porque em Caixir, os elfos são como se fossem classes. Você pode subir níveis de elfos. Quantos níveis? De 1 a 20, igual se fosse uma classe. Então eu posso ter um humano de nível 5 e guerreiro de nível 5? Pode, cara. Eu também posso ter um elfo de nível 10. Eu posso ter um elfo de nível 4 com 6 níveis de guerreiro, com 6 níveis de mago. Eu posso ter um elfo de 8 níveis com 2 níveis de ladino. Eu posso. Por quê? Ele evoluir o nível de elfo significa que ele está aprendendo e atuando a ser elfo. Ele está se especializando em ser o que ele é. Desenvolver. E aí a gente quebra aquela questão da idade. Qual a questão da idade? Poxa, por que, que os elfos têm essas cidades tão maravilhosas? Porque os caras estão vivendo há 500 anos, evoluindo de nível, e o elfo que tá ali fazendo aquele negócio lá é um puta de um artesão elfo de nível 12. Que tá somando os testes graúdo para fazer aquela obra de arte ali. Então você não tem aquela área reunidinha lá, todo mundo de nível 1. Em Eras de Caixir, viver da XP. Você ganha XP por dia. Fiz uma viagem. Beleza, você fez sua viagem? Como é que foi essa viagem? O que você fez nessa viagem? Ah, não, eu sou um guerreiro aqui, ó. E eu sou um humano guerreiro. Eu tenho aqui ofício em ferraria e tenho ofício aqui em alfaiataria. Durante a viagem, eu fiz manutenção das minhas armas, fiz manutenção da arma dos amigos, consertei as meias de todo mundo, as armaduras de couro, refiz a costura, limpei. O outro cara mexe com madeira, ele arrumou na carroça. O outro cuidou dos animais. Se as pessoas atuam como elas têm que atuar, elas ganham XP, cara. E elas evoluem. Então, nesse sentido, os elfos também se desenvolvem. Então, quando o elfo saiu, viu lá, quero ser explorador e tudo mais, a partir dali ele vai escolher a própria evolução dele. E como que funciona essa questão da evolução do ser elfo? A primeira coisa em Eras que o elfo tem é uma ligação extremamente forte com a natureza. Então, quando você evolui os níveis de elfo, durante alguns níveis você ganha níveis. Níveis, ó, é bom, né? Durante alguns níveis você ganha talentos para absorver na ficha, igual o D&D. Só que existem talentos é bom, talentos dos próprios elfos. Então, é todo elfo que enxerga no escuro? Não. É todo elfo que não dorme? Não, isso são coisas que você vai escolher para sua ficha. Então nós temos elfo que não dorme, nós temos elfo que vive para sempre, nós temos elfo que vive mais longe, nós temos elfo que vive igual um elfo normal, e elfo normal vive uns 500 anos, 400 anos. Então existem vários tipos. Você vai se especializando nisso a partir do momento da sua evolução. E aí você vai tendo esse contato com o que torna o elfo importante. Primeiro talento é obrigatório e nível 1 do elfo é a sua origem.
Você sela uma assinatura, você sela um contrato com a natureza quando você nasce. Você nasce tocado por algum tipo de ambiente natural. Pode ser por floresta, pode ser por rios e mares, pode ser por desertos, pode ser por montanhas. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, você tem uma linha de evolução básica que vai acompanhar seu personagem independente do que ele fizer ali para frente. A partir do momento em que você vai evoluindo, você pode ir para o lado dos combatentes, para o lado da natureza, para o lado do misticismo, para o lado dos trabalhos, para o lado das artes, ou para o lado das especializações gerais. E aí você vai fazendo com que o seu elfo se desenvolva e você vai colocando características que tornam ele único. À medida que você vai evoluindo, aquele ser, aquele tocado pela natureza dele, também vai te atribuindo novas situações. E aí você envolve na criação do elfo todo todo um lore espiritual que vai fazer com que esse misticismo se incorpore na vida cotidiana dele. Primeiro, existem divindades élficas? Sim. Essas divindades élficas são os primeiros elfos que foram criados. Eles estão lá desde a origem do mundo. Centenas de milhares de anos. Então eles são tão evoluídos que eles tomaram aspecto de divindades. E eles são seres individuais, eles são mais ou menos como os deuses do D&D. Personagens que evoluíram o suficiente para ser divindades. Mas e as outras? São uns 3 ou 4 deuses só. Mas só 3 ou 4? Sim. Porque os elfos também adoram fenômenos na natureza, espíritos diversos, emoções. O que os elfos acharem que faz sentido para eles, eles podem seguir como uma orientação espiritual. E a partir do momento em que eles fazem isso, eles assumem essas características. E aí existem listas de rituais que eles fazem. Então os elfos têm ritual para nascer e para morrer, tem ritual para crescer e para casar, tem ritual para acordar e para dormir. Eles escolhem usar ou não esses rituais, mas se eles usarem, eles ganham algum tipo de vantagem. Por exemplo, quando o elfo nasce, é feito um ritual pela comunidade dele. Se esse ritual for feito, essa criança está imune a doenças naturais até a fase adulta. Então você não tem criança doente de gripe de elfo. Elfo não gripa, porque ela está protegida até esse ponto. Quando a pessoa morre, quando o elfo morre, eles fazem um grande cerimonial. Esse grande não é em quantidade, o grande é em importância. Esse cerimonial que eles fazem é para proteger. Por quê? Porque o elfo que morreu não vai ser trazido como morto-vivo recentemente. Ele não vai ter aprisionado a alma dele se for feito esse ritual. Então são pequenas coisas que ligam esses efeitos. Ah lá, e se fizer isso com não-elfos? Alguns têm efeitos, e alguns deles não-elfos podem fazer se eles aprenderem. Então, por exemplo, eu tenho conhecimento de religião, eu tenho ligação com os elfos e aprendi a fazer um ritual de proteção, que não vai deixar o defunto voltar como morto-vivo. Eu posso fazer? Pode. Existe lá as definições. Então, tudo isso você pode juntar e faz parte incorporada na ação dos elfos. Outra coisa que eles têm são as características deles sociais. Lembra que eu falei dos anões, dizendo assim, pô, os anões eles vivem lá no subterrâneo, eles não têm luz, eles não têm espaço, as coisas ali são muito graves, um desmoronamento, um perigo, eles não podem demorar muito para falar alguma coisa. Então a linguagem dos anões ela é muito objetiva, ela é muito alta, ela é muito rígida, ela é muito forte, muito objetiva com poucas palavras. Então você vai ter o anão falando poucas coisas para dizer muito e sendo muito incisivo. Então, se ele caracteriza, ele não tá te xingando, ele tá te caracterizando ou te elogiando. Mas aí ele vai falar assim, ó, fulano é aquele imbecil que está ali. Por que ele tá falando que é imbecil? Porque provavelmente o cara está fazendo uma besteira. Ele não tá falando que o cara é imbecil porque ele não gosta dele. Provavelmente ele está apontando no momento que o cara está fazendo uma imbecilidade. E aí vai ajudar ele a localizar quem é o cara. Se o cara não estiver fazendo uma imbecilidade, ele não vai chamar o cara de imbecil. Agora, vamos para o elfo. O elfo é diferente. A língua do elfo ela é uma língua quase cantada. Então o elfo ele vai fazer toda a comunicação dele baseada em toda a organização gramatical e passar todas as informações possíveis sobre o que está sendo falado ali. Então eles vão caracterizar as coisas, eles vão dar elogios às coisas, eles vão mostrar através da fala o que está acontecendo. Então as frases dos anões são maiores. Os elogios dos elfos, tá? Os elogios dos elfos são maiores. As críticas dos elfos são maiores. As
frases dos elfos são maiores. Então, enquanto um ele é ríspido, curto e rude, o outro, por mais que estejam falando absurdos e te insultando, ele fala com calma, com leveza e com muitos predicados. E isso vai influenciar no modo de agir. Enquanto o anão ele é imediatista, as coisas têm que acontecer porque eu vivo num ambiente perigoso, o elfo já tem essa calma. Então, quando você vai ter uma conversa, vai ter um monte de palestrinha até chegar ao objetivo. Entenderam a diferença? Isso tudo vai caracterizar o seu personagem. Ah, meu personagem é elfo. Beleza. Ele vai começar a campanha falando tudo que ele tem que falar, achando ruim quando foi interrompido. Ele vai ficar bravo se alguém tentar desviar a ideia dele. Aí ele tem 4 níveis de elfo, ele saiu pro mundo. Aí ele foi e virou o nível de guerreiro. Aí, nível de ladino. Aí ganhou 2 níveis de ladino. Aí ganhou 3 níveis de ladino. 4 níveis. No quinto nível de ladino, ele tá em nível 9. Ele tem 4 níveis de elfos e ele tem 5 níveis de ladino. Ele é mais elfo ou ele é mais ladino? Ele é mais ladino. Então ele começa a perder essa característica. Ele começa a se diferenciar. E aí ele deixou de ser aquele elfo mais evoluído. Ele é só um elfo básico. Por quê? Porque o conhecimento dele de elfo tá lá. Ele não treinou ser elfo. Ele é mais ladino agora. Então essa é a desenvoltura. Ah, mas é muito diferente usar isso em D&D. É muito diferente usar isso em D&D. Mas é uma lógica legal para você imaginar o que é ser o indivíduo. O que é continuar sendo o indivíduo e o que é deixar para ser outra coisa com a evolução do seu personagem. Ó, valeu, Leonardo. Obrigado aí. Então, Valeu, assim, valeu pelo papo. é legal de você fazer isso. E às vezes esses elementos que eu coloquei, você pode incorporar alguns deles só na lógica, porque você no D&D não vai conseguir evoluir o seu elfo, mas vai conseguir evoluir a sua interpretação, o seu cenário e o seu background. Acho que é isso, senão é palestrinha, né? É, assim, já foi palestrinha, mas tudo bem. De certa maneira, Vermelho, é um pouco do caldo do elfo original do D&D mesmo. Que é o que eu falei, ele era... Que é... Também lembra, e aí eu acho que tem... Talvez pelo fato de você ter se baseado muito no 3.0 e no 3.5, ele lembra um pouco a ideia do ajuste de nível, né? Sim. Ele é mais assim, ele existe isso daí, mas ele é muito do multiclass. É, então, é porque na verdade o que você faz é sistematizar o ajuste de nível para Sim, ele ter uma variabilidade maior. Para quem sim. não chegou a jogar o 3.0 ou 3.5, o que, que ele fazia? Ele no livro do monstro, as espécies, né, os tipos de criaturas monstruosas, que talvez pudessem ser, por algum motivo, ter classes específicas, recebiam um ajuste de nível. Então, por exemplo, um exemplo cabal, licantropo. Licantropo, salvo engano, o ajuste de nível dele era 5. O que, que significava isso? Significava que um licantropo sem nível, sei lá, um fazendeiro que foi transformado num lobisomem, ele era um monstro de nível desafio 5. Só que se por acaso o que fosse transformado num lobisomem fosse um guerreiro de terceiro nível, o nível de desafio dele na forma de lobisomem era 8, porque as habilidades dele como guerreiro eram utilizáveis. Então ele era Hábeis. ele era um lobisomem mais poderoso. Então, esse ajuste de nível é mais ou menos é uma forma do que você está fazendo. O que você fez foi transformar o ajuste de nível, que era uma coisa linear, porque até onde eu me lembro não existia curva, não existia oscilação de valor. Sim. Então, é você permitir que quanto mais tempo aquele personagem exista com aquilo, naquela condição, seja espécie e tal, mais ele tenha evoluído dentro daquele cenário, dentro dos ofícios, dentro do que aquela sociedade permite que ele faça. E, e você justifica de uma maneira mecânica a evolução das pessoas em termos de capacidades que não sejam exclusivamente as de combate. Eu sempre achei que essa para mim é uma das principais mecânicas do Eros. Eu acho que essa é um atributo, uma coisa muito forte, é um atributo muito forte do sistema e tem muito potencial para ser utilizado e incorporado. E Tá ele, moscando, para variar. ele dá um tempero. Tipo, o Legolas olhando assim, falou assim: Ah, o céu está vermelho, sangue foi derramado essa noite. Tem habilidade que deixa fazer isso.
Então, assim, são coisas úteis, igual o Marcelo falou. É legal. Um dia soltarei-o gratuitamente. O Eras não é feito para isso, porque ele é totalmente desregrado, descompensado e não será vendido. O dia que for liberado, será liberado gratuitamente.